o que vão fazer pelo clube, pelo esporte amador, pelo esporte olímpico e pelo clube. Porque pelo futebol, isso estou cansado de saber, vai ser a mesma coisa. A segunda coisa que eu queria perguntar a vocês é o seguinte: eu acredito que todos os dois candidatos, os três, conheçam o estatuto do clube. E ano passado tivemos aí um problema de tirar impeachment, etc. e tal, por uma opção de motivos. Mas ninguém quis tirar o presidente pelos motivos corretos, ou seja, por não cumprir o estatuto. Existem 3 ou 4 itens do estatuto que são da maior gravidade e que nenhum presidente, não é esse o outro aqui, todos, ninguém cumpre. E que há 30 anos eu me bato aqui nesse clube porque ninguém cumpre o estatuto. Então eu gostaria de saber se vocês conhecem e sabem quais são os itens. Somente eu gostaria de dizer que eu concordo plenamente que os tempos mudaram, na verdade. Né? O Fluminense é de um grupo de rapazes de classe média alta que foram para a Europa e que conheceram o futebol, que vieram para o Brasil empolgados com isso e começaram com uma brincadeira e entenderam que essa brincadeira só podia adiante se ela fosse institucionalizada. Acho que o Fluminense nasceu daí. E ele vinha rompendo os seus obstáculos, né? E uma das necessidades de uma instituição de futebol crescer era ter um estádio. Eles fizeram. Um estádio só não era suficiente, tinha que ter uma instituição social, porque não existia torcida, tínhamos que criar torcida. Esse grupo foi criado para isso. Quem torcia pelo Fluminense era o sócio, quem jogava no time do Fluminense era o sócio. O Fluminense era assim. Mas os tempos mudaram. Hoje o sócio não joga mais. O presidente do clube não agarra mais no gol. Tá certo? E o clube mudou também. E eu concordo com o conselheiro quando diz que o esporte olímpico no Fluminense chegou ao seu limite máximo. Isso já cria para quem dirige o esporte olímpico um desafio terrível de conviver com as necessidades dos atletas e as necessidades dos sócios, que também querem esses espaços. Eles pagam o clube, eles têm direito. E às vezes o vice-presidente de esporte olímpico, porque tem uma competição, ele tem suas dificuldades, o sócio quer usar certos equipamentos, ele tem compromissos, enfim, é uma situação delicada. Então o Fluminense já atingiu o seu limite. Eu acho que o Fluminense no esporte olímpico ele pode muito bem abraçar a causa do terceiro setor. Eu acho que o Fluminense tem que ter um centro olímpico para atletas top e tem que ter pequenas vilas para a formação de talentos fora do Fluminense. Até porque eu não gosto muito desse perfil do clube hoje, do não associado. Eu acho que essa sigla, para mim, ela é completamente equivocada. Eu acho que o clube é para o sócio. Quem é sócio entra no clube. Quem não é sócio do clube não pode entrar no clube. Quem tem que praticar esporte dentro do clube é o sócio, o filho de sócio, o dependente de sócio. Quem não é sócio não vai fazer esporte dentro do clube. Tem que fazer na vila do Fluminense, em outro local, não dentro do Fluminense. Então eu concordo plenamente com isso, tá certo? Agora, com relação a... Eu estou aqui para falar do futuro, senão eu vou voltar aos erros do Conselho, que só fala de coisas que já venceram a validade. Mas realmente o conselheiro tem razão quando coloca alguns aspectos estatutários que diz que o presidente ele pode ser impeachmentado no momento em que ele não atenda às necessidades com relação à imagem que ele tem fora da instituição. Isso é uma das razões. Outra é a aprovação das contas. Talvez tenha sido isso que eu tenha citado, que é outro motivo bastante polêmico aqui dentro do Fluminense, essa questão das contas, como por exemplo a questão do patrocinador. O Fluminense declara que a Unimed paga é receita, só que esse dinheiro não entra como receita, mas é colocado como receita. O próprio presidente da instituição Unimed diz que ele não dá dinheiro nenhum ao Fluminense. Não sou eu que estou dizendo, não. Ele já disse isso em jornais, em rádio e televisão.
eu não sou maluco, a frase dele é exatamente essa, tem aí na jornada. Eu não sou maluco de dar um tostão ao Fluminense. Porque eles vão gastar o dinheiro e nós não vamos ter time de futebol nenhum. Então, se ele diz que não dá dinheiro nenhum para o Fluminense, de onde é que aparece aqueles 13 milhões, 14 milhões, 16 milhões, 18 milhões, eles que não dá dinheiro. Tá certo? Agora, eu não acredito mais em patrocínio para o futebol. Eu acho que esse é um erro que nós estamos cometendo. Nós temos que criar dentro do Fluminense um outro perfil. Nós temos que ter ou parceiros, ou patrocinadores, o que sejam as institucionais. Nós temos que ter rúbricas aqui. Esse dinheiro que entra de algum lugar, ele tem que ter destinação de rúbrica para o social, para o esporte olímpico, para o futebol, para a Xerém, enfim, para todas as necessidades que o clube tem hoje. Não adianta o futebol ficar com esses milhões de televisão, com esses milhões de patrocinador, e chegar em Xerém, você não tem 50 mil reais para pagar a conta do supermercado. Precisa de um atleta aqui, uma competição. O Fluminense não tem dinheiro para deslocar, para traslar esses atletas para ir jogar basquete, ou vôlei, ou natação e voltar. Não tem dinheiro no caixa do clube para fazer isso. Então, eu acho que no momento que o Fluminense trate cada área do clube como uma unidade de negócio, onde ela precisa ter um equilíbrio de receita e despesa, ela tem que receber um benefício daqueles recursos que entram no clube, tá certo? Seja de que forma for, mesmo que o futebol seja o carro-chefe da captação desse recurso, mas esse recurso ele tem que ser de alguma forma, de alguma maneira, rubricado pelo Conselho Deliberativo do clube. Aí a gente passa a ter um certo equilíbrio das finanças que entram para o Fluminense. Okay?